O coletivo Nisa Floresta apresenta as interfaces da Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. Nós temos talento, já dizia o grupo modernista. A Semana de Arte Moderna foi a primeira expressão do modernismo nacional. Aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Congregou diversas áreas artísticas. Estavam presentes escritores, pintores, escultores, arquitetos e músicos. Pinturas e esculturas ficaram expostas durante a semana no saguão do Teatro Municipal, e seu conteúdo escandalizou a sociedade da época. Nos dias 13, 15 e 17, aconteceram conferências e palestras sobre estética, além de declamações e apresentações de música e dança. Foi um marco para a arte e a intelectualidade nacional, promovendo a divulgação da nova forma de pensar e produzir, ressignificando, atualizando e expandindo a inteligência brasileira. A Semana de Arte Moderna fundamentou o terreno para o modernismo de 1922. Isso não é arte? O que é isso? Estão acabando com a arte, olha os rostos. Consolidando uma nova revolução artística e literária. Vamos entender um pouco do contexto histórico. O ano de 1922 era o centenário da independência do Brasil. Para os artistas envolvidos na programação da semana, havia um nacionalismo preponderante. A proposta era atualizar a intelectualidade brasileira e muni-la de uma consciência nacional, pautada por uma necessidade de redescobrir o Brasil, que se transformava, se modernizava aos passos lentos da República Velha, sem perder os velhos padrões oligárquicos coloniais, agora com a roupagem da burguesia industrial. Geograficamente, também podemos discutir a Semana de Arte Moderna. As primeiras indústrias que chegavam a São Paulo e a produção de café eram os principais eixos do giro financeiro, motivo pelo qual a cidade foi escolhida para sediar o evento. Oswaldo de Andrade não se intimidou e continuou lendo parte da sua obra. E claro, de seda, sob um desconhecido chapéu. O moleque correu a avisar. Eles quis esperar no quarto. Os acontecimentos da semana ganharam expressão nacional. As ideias modernistas aos poucos foram ganhando adeptos por todo o país. No período de 1922 a 1930, conhecido como a primeira fase modernista, a fase heróica, a fase de provocação, de ruptura, de inovação, vários grupos, manifestos e revistas difundiram-se no cenário cultural brasileiro. Entre as revistas destacam-se Clarcon, São Paulo, Estética, Rio de Janeiro, Festa, Rio de Janeiro, a revista Minas Gerais e revista Antropofagia, em São Paulo. As grandes repercussões garantiram a polarização dos movimentos modernistas. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra os pomos, os sapos, a luz os deslumbra, em ronco que a terra berra, saboi. Meu pai foi à guerra, não foi não! Em Mil as Vaias, Ronald Carvalho recita o poema Os Sapos, de Manuel E Bandeira. Viva o Brasil! Viva
para que possamos entender melhor os impactos da Semana de Arte Moderna, é necessário também que tenhamos consciência das 3 principais fases que compõem esse período. A primeira delas, de 1922 a 1930, considerada a fase heróica. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira protagonizaram esse período. A segunda fase, de 1930 a 1945, considerada a fase da consolidação. A poesia, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Na prosa, José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Já na terceira fase, de 1945 em diante, foi considerada a fase da reflexão, trazendo Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto como referências nesse período. É de extrema importância discutirmos os efeitos das interfaces da Semana de Arte Moderna, pois as consequências dessa semana foram muito importantes para todo o processo de desenvolvimento nos aspectos filosóficos, sociais, políticos e culturais. A semana foi um divisor de águas para a arte brasileira. Paulo Mendes de Almeida a define como um clamor em coro, um movimento de grupo, um safanão naquele adormecido em berço esplêndido do Brasil. O evento teve duplo campo de atuação. A divulgação da arte moderna, que já se fazia no país por meio das conferências, exposições, debates públicos, levando aos jornais o trabalho dos artistas e o solo fértil para uma revolução artística e literária que culminou nas inúmeras produções que se seguiram o evento. Foi a partir de 1922 e até o fim da década que surgiram obras fundamentais para a inteligência do modernismo, como Memórias Sentimentais de João Miramar, 1923, de Oswald de Andrade, O Ritmo, Dissoluto, 1924, de Manuel Bandeira, Manifesto para o Brasil, 1925, também de Oswald de Andrade, e outras inúmeras publicações, além da circulação de revistas e periódicos, que difundiam poemas, artigos e demais produções modernistas. Vale salientar que a Semana de Arte Moderna ocorreu aberta ao público em 3 dias apenas, porém foram importantes para todo o processo de desenvolvimento impulsionado a partir do trabalho e da visão politizada de Di Cavalcanti, junto com os demais colegas que impulsionaram a cultura, os manifestos e a necessidade de redescobrir, politizar e polarizar todos os manifestos artísticos culturais do nosso país. Precisamos utilizar a arte no processo de exercício de leitura de mundo. Vamos praticar.